E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco do Audiofilico.com e nesse vídeo eu vou falar para vocês de uma nova página lá no Audiofilico.com de testes para fone de ouvido. É uma página que é inspirada em uma outra página do AudioCheck, que é um site que tem muitas coisas interessantes sobre áudio e que eu super indico que vocês deem um pulo lá. E aí essa versão, na verdade, é muito parecida com a versão do AudioCheck, que eu usei de base. Eu tô deixando isso aqui muito claro porque eu não queria que soasse como um plágio, né? Eu queria fazer uma versão que fosse em português, uma versão que fosse minha, e uma versão que, caso o AudioCheck tirasse do ar, eu poderia ainda ter acesso porque eu vou ter minha própria versão. Mas aqui na descrição do vídeo vai ter o link tanto para a minha página quanto para a página do AudioCheck, caso você queira dar um pulo lá. As minhas escolhas com relação a quais sons utilizar para testar os fones foram um pouco diferentes das usadas nesse outro site. E, na verdade, tem um teste a menos no meu site, então super vale a pena você dar um pulo por lá. Mas assim, todo o material que tem no audiofilico.com foi produzido por mim e você, quando chegar lá, você vai ver porque você vai ouvir a minha voz. É uma página que não serve para avaliar se o fone é bom ou se ele é ruim, mas ele serve para você saber um pouco sobre o seu fone e ajudar, por exemplo, em análises comparativas, algo que eu faço recorrentemente nesse site, né? O primeiro teste que tem no site é o teste de frequências, e aí os fones de ouvido, eles têm problemas com frequências muito graves e com frequências muito agudas. E aí lá você vai ter um teste com frequências graves, que vai ser de 20 Hz até 250 Hz, e aí você tenta ver qual é a primeira frequência dessa que você consegue escutar. Normalmente a maior parte dos fones de ouvido tem uma certa dificuldade com frequências abaixo dos 100 Hz. Além das frequências graves, também vamos ter as frequências agudas, que vão de 20 kHz até 8 kHz. Nesse caso eu começo na mais aguda e vou até a mais grave. No caso das frequências agudas, pode ser que a sua audição também não chegue tão alto. Muitas pessoas adultas não conseguem ouvir acima de certa frequência aguda, especialmente 18 kHz para cima. Mas pode ser usado como referência, por exemplo, de qual é o máximo de frequência aguda que você mais o seu fone conseguem escutar, reproduzir, juntos. Esse primeiro teste não pode ser levado 100% à risca, porque pode ser que ele tenha alguns problemas, já que existe a distorção harmônica. Então, pode ser que algumas frequências sejam geradas pelo seu fone de ouvido ou pelo seu equipamento de reprodução por causa do THD. O segundo teste é um teste de isolamento, e para fazer esse teste eu acho que é legal você se situar em um lugar que esteja um pouco barulhento, para você realmente conseguir saber se o seu fone está isolando bem ou não. Nesse teste você vai ouvir um ruído, e você vai colocar esse ruído numa altura mais ou menos que você fique confortável. Depois disso você vai ouvir a minha voz, que vai ficando mais e mais e mais baixa, seguindo para menos 9 decibéis, menos 15 decibéis, menos 21 decibel, chegando até menos 51 decibel. Tente ver até onde você consegue distinguir a minha voz. Depois compare com algum outro fone para ver qual fone tem um isolamento melhor. O terceiro teste é um teste de qualidade de construção do seu fone de ouvido. Então, o que vai acontecer é que eu vou jogar uma frequência super grave, na verdade vai ter um sweep grave aí, de várias frequências ali que estão entre 50 e 90 Hz. Então vai ter uma coisa mais ou menos assim. E se o seu fone de ouvido chacoalhar, se ele não tiver uma qualidade de construção boa, você vai ouvir barulhos do seu fone de ouvido chacoalhando. Isso vai mostrar que a qualidade de construção dele não é boa. Então também é um outro teste para ver se tem algum produto, alguma parte solta no seu fone, um fone bom que está com alguma parte solta, ou se é um fone high fuleiragem, e aí você realmente vai ter um problema, porque enquanto você estiver escutando seu fone, você também vai estar escutando o barulho da própria estrutura do fone, O quarto teste é um teste simples de nivelamento de canais. Nesse teste, vamos ouvir uma varredura de frequências entre os graves e os agudos de 20 Hz a 20 kHz, que é o que nós conseguimos escutar, e durante toda essa reprodução você tem que estar ouvindo o som centralizado na sua frente ou em cima de você, depende de como você percebe o som. Se a qualquer momento o som não estiver centralizado, estiver tocando um pouco mais para um lado ou para o outro, provavelmente um dos dois canais está com problema, que pode ser no conector, no cabo, nas soldas ou até mesmo nos falantes que produzem o som. O quinto teste é um teste de cabeamento e conectividade, para saber se o fone foi feito da forma correta e se o lado direito está exibindo o lado direito e o lado esquerdo está exibindo o lado esquerdo. Vamos ter dois sons, um para o canal direito e um para o canal esquerdo. Caso você esteja escutando qualquer um dos dois lados, isso significa um problema na solda do conector, ou o próprio cabo está com algum problema, ou a solda feita dentro do fone mesmo. Então isso vai ter que ser ajustado. O sexto teste é um teste de polaridade dos falantes. Os diafragmas que estão aqui dentro dos seus fones, eles têm que fazer isso aqui. Eles não podem fazer isso aqui, certo? Porque senão eles vão estar fora, vão estar com a polaridade errada e aí a sensação espacial, palco sonoro, várias coisas vão se perder
e não vão estar corretas no seu fone. Então aqui você tem dois arquivos de áudio, o centralizado e o difuso. O centralizado, como o nome diz, você tem que ouvir bem na sua frente, e o difuso, onde o esquerdo e o direito vão estar fora de fase, tem que ser meio espalhado no ambiente. Se você escutar trocado o centralizado difuso ou o difuso centralizado, provavelmente a solda que acontece na cápsula do seu fone de ouvido foi feita da forma errada. O próximo teste é um teste com som binaural. Em um outro vídeo eu expliquei o que é um som binaural, então vão lá nesse vídeo para vocês entenderem um pouco melhor o que ele é. De qualquer forma, é um som que você tem uma ótima espacialidade quando você grava, e você tem que sentir essa espacialidade. Então sempre nas aberturas do audiofilico.com eu uso um som binaural. No momento eu estou usando o som de um F16, que foi gravado por um usuário do Freesound chamado Yubhag, e está lá para uso livre. Então quando você tocar esse som, você tem que escutar bem o avião passando perto de você, quase te dando a ilusão de que o avião está aqui perto mesmo. Por último, o melhor teste é você ter sons de referência. Escolha umas 10 músicas por aí e escute sempre essas mesmas músicas. Escute uma música que tenha muito grave, escute uma música que tenha muito agudo, escute uma música que seja só voz e violão, escute uma música que tenha muitos sons eletrônicos, e aí você vai montando esse seu cardápio de músicas, e sempre que você for testar um fone, você passa por essas músicas e aí tenta perceber o que tem de diferente nessas músicas comparado com o outro fone que você usa de referência. E aí você vai começar a entender um pouco da assinatura sonora desse fone a partir dessa comparação. No mais é isso, a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!